Bom, então vamos começar. Meu nome é Patrícia Sanches e eu queria muito agradecer o convite do Luiz para poder falar sobre um assunto que eu gosto tanto, que eu tenho estudado desde 2009 com mais ênfase, né? Eu vivo a internet desde os meus 12 anos de idade e vi o acompanhamento, eu fui acompanhando, né, a questão de como as pessoas se comunicavam na internet, né? Então eu já tive muitos blogs, eu já vivi várias redes sociais e essa revolução inteira da comunicação na internet trouxe para a mão de muitos o que antes era para conhecimento de poucos. Então hoje a gente vai falar um pouco sobre branding, universo da marca e identidade visual, tá? Porque tudo isso são coisas que a gente vê nas redes sociais, vê nas percepções das marcas, mas a gente não tem essa noção de como que acontece. Então, quando a gente dá nome às coisas, quando a gente cria métodos para fazer as coisas, quando a gente sabe exatamente o porquê que a gente está fazendo cada coisa, a gente entende melhor como funciona o mundo inteiro, né? Então, vamos lá. Falando um pouquinho sobre as redes sociais, né? Nos últimos anos a gente se viu aí migrando de rede social para rede social. Nos nossos celulares hoje eu tenho uma rede social para áudio, outra rede social para texto, outra rede social para vídeo, outra para imagens, outra para músicas e dancinhas. Então a gente tem uma infinidade de aplicativos hoje que nos ajudam e às vezes também tomam muito do nosso tempo, né? Então, as redes sociais, elas servem nada mais, nada menos do que para conectar pessoas, né, de fato. Essas pessoas, elas têm sentimentos. Por um tempo, a gente esqueceu que essas pessoas que estão atrás das telas, elas são humanas e elas se relacionam, né? Então, as redes sociais hoje, elas servem basicamente para isso, mas elas também são instrumentos de fazer negócios, tá? Então, quando a gente mexe com imagem, com vídeo, qualquer coisa que seja audiovisual, aí a gente também está mexendo com emoções, né? Então, as cores que a gente usa, elas mexem com sentimentos. Se você vê um vídeo de casamento, normalmente ele é com a cor mais quente, mais puxada para o amarelo, para o rosa. Você não vê um vídeo de casamento com um tom puxado para verde, para azul, porque são cores frias que não geram uma comoção, um sentimento, né? As formas também mexem com sentimentos. Então, tudo que é mais arredondado, tudo que a gente vê em design que é mais arredondado, ele tem uma coisa de mais acolhedora. Diferentemente quando a gente vê um retângulo. O retângulo tem arestas muito secas, então você tem uma coisa de ser mais ríspido, né? De ser mais direto. E o arredondado não. Então, a gente tem visto que as marcas, cada vez mais, elas estão ficando mais arredondadas. A gente vai ver alguns exemplos de marcas que evoluíram no mercado aqui para mostrar essa coisa da proximidade, tá? A gente deixou as letras maiúsculas de lado e começou a usar letras minúsculas com mais frequência. Então, tudo isso vai mexendo com as nossas emoções, né? As respostas também mexem com nossos sentimentos. Então, toda vez que você abre uma caixa de pergunta no Instagram, por exemplo, alguém que vai responder do outro lado é uma pessoa que está ali querendo ser ouvida, que está querendo se relacionar com você, né? Que quer que seus problemas sejam resolvidos, né? Então, toda vez que você cria um projeto na internet, você tem mais chance de ter uma conexão maior se você resolve a dor ou o problema de uma pessoa, né? Então, se eu sou pediatra, por exemplo, eu vou estar ali resolvendo o problema de dúvidas de muitas mães, pais, famílias inteiras sobre questões pontuais de uma pediatria. Se eu tenho um Instagram sobre feridas, né? Então, eu estou querendo empoderar o meu paciente sobre informações sobre a ferida dele, sobre o meu serviço, como eu trabalho. Então, tudo isso a gente pode estar trabalhando dentro das redes sociais, né? E pessoas também querem ser representadas. Então, a gente viu aí ao longo desses últimos anos um movimento muito grande de empoderamento de mulheres, de pessoas negras, de pessoas LGBTQIA+, né? Então, as minorias começaram a tomar mais espaço, a ter mais voz, a serem mais ouvidas, né? Então, as pessoas querem ser representadas. Então, eu preciso que tenham representações na internet que falem, que conversem com quem eu sou.
né? Então, as redes sociais, elas brincam bastante com tudo isso e tem um potencial enorme de gerar negócios. E o que queremos nas redes sociais, né? Então, pessoas lembrando da gente. Então, se eu tenho uma marca forte na rede social, faz com que as pessoas lembrem de mim. Como é que eu vou fazer as pessoas lembrarem de mim? É o que a gente vai ver nessa aula, né? Eu quero pessoas compartilhando o nosso conteúdo, porque ele é útil, porque ele é bonito, porque ele leva informação bacana, porque ele representa quem eu sou, né? Então, pessoas indicando o nosso trabalho também. Então, tem um mote muito legal na internet hoje que diz que se sua empresa não está na internet, ela não está em lugar nenhum, né? Então, se as pessoas podem ver os bastidores do meu trabalho, o que eu faço, como eu faço o que eu faço, né? Então, tem um potencial muito maior delas indicarem, delas compartilharem o que eu estou ali postando. Pessoas consumindo nosso produto. Então, sempre que eu tenho um projeto na rede social que eu penso em dinheiro, eu tenho que ter um produto para ser vendido. Se eu não estou vendendo um produto físico, eu posso estar vendendo um produto virtual, como um e-book, um curso. Se eu não estou vendendo nenhum desses produtos, eu posso estar me vendendo. Então, a minha imagem pode estar sendo vendida. Então, a gente vê hoje as blogueiras, por exemplo, falando sobre produtos e vendendo esses produtos que são de outras pessoas e agora elas estão enxergando a possibilidade de terem o próprio produto, porque se já vendiam o produto dos outros, então agora elas podem vender o próprio produto delas, né? E aí está movimentando um dinheiro muito grande, porque a área de publicidade sempre foi uma área que movimenta muito dinheiro. Pessoas interagindo conosco, né? Então a gente também quer que as pessoas respondam a nossa caixinha de perguntas, nossas enquetes, que elas mandem mensagem na DM do Instagram, no chat do Facebook, nos comentários do YouTube, porque tudo isso gera engajamento com a nossa comunidade. E ter uma comunidade forte hoje é o que muita gente quer. Então, coloquei aqui algumas frases importantes de um Instagram muito legal, que é o Branding Lab, que vocês podem estar consultando lá e acompanhando, porque fala muito sobre o que a gente está falando hoje aqui na aula, tá? Então, o visual ajuda na fixação de memória da marca. Então, quando você lembra da marca McDonald's, quais são as cores que vem na sua cabeça? Quando você vê a marca Nubank, qual a cor que vem na sua cabeça? Quando você vê a marca PicPay, quais são as cores que vem na sua cabeça? Então, a gente é bombardeado toda hora, todo momento com a repetição dessa informação e isso faz com que a gente lembre dessa marca, né? Sejam marcas memoráveis. A sua marca é construída na mente das pessoas todos os dias. Então, por que a rede social todo dia tem que ter coisa nova? Porque quem não é visto não é lembrado, né? Então, a gente tem que estar ali construindo e reforçando a imagem de uma marca todos os dias na rede social. Se você não tem identidade, pode ser facilmente apagado da mente delas e perder o espaço para o seu concorrente. Então, quando você, no seu perfil pessoal mesmo, quando você posta mais de 3 vezes alguma coisa, por exemplo, eu gosto de café com canela, então eu posto hoje que eu bebi café com canela. Semana que vem eu posto de novo que eu bebi café com canela. Daqui a um mês eu posto de novo café com canela. Daqui a pouco começam a voltar mensagens. Olha, eu vi uma pessoa tomando café com canela hoje na televisão e eu lembrei de você. Então, todo dia você está construindo isso. E pode parecer que é de forma aleatória, mas você pode fazer isso de forma sistemática e metódica para que as pessoas lembrem sempre do que você quer que elas lembrem, né? Então, você vai construindo na mente das pessoas toda essa percepção de marca. Se você não tem identidade, né? Você pode ser apagado aí da mente das pessoas e perder o espaço para o seu concorrente, que está fazendo o trabalho melhor que você. Então, todo dia ele está lá nas redes sociais reforçando aquilo. As pessoas começam a tirar onda. Ah, mas você é blogueiro, não sei o quê. Mas sendo que essas pessoas, elas fazem dinheiro. E esse reforço é importante para a marca, para você lembrar, porque nem sempre o algoritmo do Instagram, do YouTube, do Facebook, ele vai levar a informação até onde você quer. Então, você tem que ficar trabalhando as métricas de engajamento, que são curtidas, comentários, salvamentos, compartilhamentos, para que as pessoas interajam com o seu conteúdo, formem uma comunidade engajada e você tenha esse respaldo dessas pessoas que estão ali interagindo e construindo a marca junto com você. Ok?
Então aqui eu estou mostrando para vocês o feed, né? O feed de um projeto meu, que é o Mini Cuidados. Foi um projeto que eu criei durante a quarentena para falar sobre prevenção de acidentes domésticos, primeiros socorros, para famílias que têm crianças pequenas, por causa do confinamento, que estava gerando muitos acidentes domésticos. Né? As crianças em casa, sem escola, os pais trabalhando em home office, e as crianças estavam ali se acidentando mais. Então eu criei esse projeto e tentei usar muito do que eu conheço sobre identidade visual, branding, universo de marca, mesmo não sendo uma pessoa designer, né? Eu não sei se eu falei para vocês, mas eu sou enfermeira, né? Eu trabalho com internet desde 2009 nas empresas que eu tive. A gente precisou usar de ferramentas de marketing, então eu precisei aprender isso porque eu não ia ter dinheiro para pagar a agência. Então eu fui aprendendo e fui executando. Então, o Mini Cuidados, que tem basicamente, eu acho que 7 meses, de 7 a 8 meses, né, já está com uma comunidade que a gente tem ali 900 e poucas pessoas, então já estou chegando nos 1.000. E quando você utiliza de recursos como brand, universo de marca, identidade visual forte e memorável, você consegue resultados mais rápidos. Não estou falando aqui de conseguir 10 mil seguidores em uma semana, em um mês, né? É um trabalho construído com paciência. É um trabalho construído de reforço de marca, para que as pessoas lembrem sempre do seu trabalho. Então aqui, se vocês derem uma olhada muito rápidas, eu estou usando fontes arredondadas, porque a minha ideia aqui é falar com as famílias das pessoas e eu queria que trouxesse uma coisa mais leve, a família das crianças, né? Então tem elementos um pouco infantis, mas puxando mais para o adulto. Como eu ia falar de saúde, uma cor muito forte da saúde é o verde, mas eu quis usar o azul para fugir um pouco desse verde e trazer um pouco mais de segurança. Brinquei com o bege para trazer um pouco mais de acolhimento. E quando eu quero falar de coisas mais sérias, eu uso um vermelho mais rosado para chegar nesse tom aí, para falar de primeiros socorros, de uma coisa assim. Então, eu estou passando informações também através das cores. Eu tenho os pilares, né, de conteúdo. Então, os pilares de conteúdo são prevenção de acidentes domésticos, primeiros socorros e também saúde mental parental, né, dos pais que estão cuidando da criança. Então, eu tento trazer essa tranquilidade. Então, a gente tem ali elementos de nuvens, né? Eu tenho cores, o azul ele é mais forte, mas ele dá uma segurada também, não é aquela coisa vibrante. Então, a gente vai brincando com isso aí, inclusive no filtro de fotos também, quando eu vou utilizar. Então, eu mexo se eu quero a cor mais quente ou um pouco mais fria. Um livro muito legal que eu recomendo, que para quem gosta um pouco mais sobre isso, né, quer saber mais sobre isso, é o Mostre Seu Trabalho. Que é justamente isso ajuda a gente na nossa vida profissional também. Mostrar o nosso trabalho e saber como a gente mostra o nosso trabalho, a gente pode conseguir autoridade, né? A gente pode ser uma pessoa relevante no nosso meio. Seja enfermeiro que vai trabalhar na gestão, com política, que vai vender algum produto, que vai criar qualquer tipo de empresa de consultoria, home care, qualquer coisa. Então, você mostra o seu trabalho na rede e as pessoas vão lembrar de você na hora de te indicar alguma coisa. Então, as oportunidades, elas são muito grandes e você tem que falar com o público certo. Então, eu não estou falando aqui com crianças no meu perfil, eu estou falando com adultos, então eu não posso infantilizar demais, né? Ao mesmo tempo, eu estou falando sobre crianças, então eu tenho que dar uma pincelada ali. Então, você vai mostrando o que você é capaz, o quanto de conhecimento que você tem, né? Mesmo de forma gratuita, isso depois retorna em forma de reconhecimento, tá? Então, esse livro é muito bom, tem na Amazon, é muito legal. E quando que tudo isso passou a ser interesse de pessoas que não são designers, né? Então, com a popularização das redes sociais, né, que principalmente agora na quarentena, muita gente que nem tinha rede social passou a ter, as pessoas que não compravam online passaram a comprar. A facilidade de fazer negócios na internet. Então, as ferramentas hoje têm uma usabilidade muito melhor. E a usabilidade, quando eu falo isso, entendam que é o quanto fácil e intuitivo eu mexer nas redes sociais. Então, eu sei que um xizinho vermelho é para fechar,
Um tracinho, ele é para minimizar. Um quadrado, ele é para maximizar. Um disquete é para salvar, apesar de talvez vocês nem saberem o que é um disquete, porque é tão antigo isso, mas aí tá a referência do disquete para salvar. Uma seta para lá é para você avançar, uma seta para cá é para recuar, né? Então, a gente tem todos esses elementos que são sempre repetidos para trabalhar essa usabilidade. E os ambientes de layout estão ficando cada vez mais limpos, né? Para a gente poder ter essa facilidade e não ter tantas distrações. Autoridade, influência e relevância na mão de muitos. Então, antigamente, só grandes empresas tinham acesso à comunicação de massa. Hoje, a gente tem os grandes influenciadores, que eles têm acesso a muitas pessoas, sendo que isso também foi mudando com o tempo. Então, as pessoas que são micro-influenciadores, né, que são influenciadores de nichos muito específicos, eles estão com voz, eles estão com poder na mão também. Então, imagina, se eu quero falar sobre a padaria, eu quero fazer um publi editorial, que é quando o post é patrocinado, quando eu vou receber dinheiro para falar sobre alguma empresa. Se eu vou receber esse dinheiro para falar sobre a empresa do meu bairro, uma padaria, por exemplo, adianta eu pedir para, sei lá, o Whindersson Nunes falar da minha padaria? Ele vai falar da minha padaria aqui no meu bairro para o Brasil inteiro, que não vai consumir, eu só gastei dinheiro à toa. Então, hoje as marcas estão vendo os micro-influenciadores, os de nicho, para poder falar sobre coisas específicas e ter um ganho muito maior. Então, se eu falo sempre sobre cabelos cacheados, não adianta eu vender um produto de chapinha de escova progressiva, né? Então, eu tô nichada, eu tô falando só sobre cabelos cacheados e ainda assim eu tenho uma relevância. Então é isso, a gente consegue essa autoridade e essa influência e relevância para qualquer pessoa hoje que queira ter uma consistência de publicações nas redes sociais. Pequenos produtores e criadores não conseguem pagar agências de publicidade, isso é uma realidade. Então, você tem que fazer a sua própria arte, você tem que entender como que sua marca funciona e criar o seu próprio modo de se comunicar, né? Então, hoje tem muitas ferramentas, né? Eu coloquei aqui a popularização de ferramentas de criação de arte para redes sociais, como o Canva. O Canva é um site, ele não é um aplicativo que você instala, não é um software, ele é um site, é uma plataforma de criação de arte onde você pode muito facilmente, como se eu estivesse mexendo num PowerPoint, por exemplo, criar artes para as redes sociais, colocar nos tamanhos certos, o Stories, que é 1920 por 1080, no feed, que eu posso fazer o feed grande do Instagram, por exemplo, 1350 por 1080 ou 1080 por 1080, que são os tamanhos, né? Então, ele já tem que estar lá tudo pronto. Tamanho para YouTube, tamanho para LinkedIn, tamanho para Instagram, Facebook. Então, a gente já tem tudo pronto lá. Tem os elementos, ele é gratuito, tem as ferramentas pagas, mas ele ajuda demais a fazer, porque ele também já tem os layouts meio prontos, né? Então, isso facilita muito, tá aí na tela para vocês verem. A primeira imagem mostra... acho que eu consigo aqui com o mouse. Então, a primeira imagem mostra aqui como ele é assim que você abre, né? Aqui tem todos os designs do Mini Cuidados, onde eu vou só mudando. Eu já criei várias formas de criar conteúdo, então eu vou só mudando o que tem de fonte, o que tem de imagem, o que tem de texto e vou criando. Aqui é a parte de edição do conteúdo mesmo. Então, eu vou começar a criar aqui, coloquei aqui, ó, por que a casa do Big Brother não seria segura para crianças, né? Então, eu tentei pegar uma pauta que está quente, que é o Big Brother, e falar sobre prevenção de acidentes domésticos, usando as cores do meu projeto, que é esse azul aqui, que é a mesma cor da logo, né? Então, eu coloquei aqui elementos. Isso aqui foi colocado por fora, que é essa coisinha aqui de segurança. Esse bonequinho do Big Brother também estava em PNG com fundo transparente, eu coloquei por cima. Coloquei o texto, dei uma curvada no texto, porque o Canva também ajuda a fazer isso. Coloquei alguns elementos de destaque, mudei a cor da fonte, né? Botei um transparente um pouquinho mais para dar um destaque maior na frase de cima. Coloquei imagens e aqui, ó, eu tenho ferramentas de texto, dá para inserir áudio, dá para colocar vídeo.
tem os templates já prontos, tem os elementos que você pode estar colocando na imagem, você pode adicionar fotos, pode adicionar vídeos, enfim. Então, facilitou demais, tem muita gente na internet usando o Canva e vocês nem sabem às vezes. E aí, para criar os conteúdos, né? Como que a gente cria os conteúdos? Para quem que a gente cria os conteúdos? Qual é o objetivo de criar conteúdo? E que conteúdos criar? Então, essas são perguntas que você tem que fazer quando você já definiu o seu nicho. Então, eu sou enfermeiro, eu sou nutricionista, eu sou educador físico. Vamos falar de educador físico. Então, eu quero falar sobre... eu tenho muita propriedade, eu fiz uma residência sobre saúde da mulher. Então, eu vou falar... O meu nicho vai ser exercícios físicos para a saúde da mulher. Ou então eu quero nichar ainda mais, falar sobre saúde pélvica da mulher, né? Então eu vou criar conteúdos só para isso. Então eu já fechei. Não adianta eu ficar falando sobre, sei lá, CrossFit. Não adianta eu falar. Até posso falar porque tem a relação. Deixa eu ver outra coisa. Não adianta eu falar sobre cabelo, saúde dos cabelos quando eu vou falar sobre mulher, porque o meu nicho é falar sobre saúde pélvica da mulher, então é bem nichado. Eu vou falar para quem? Para mulheres, então não adianta eu criar conteúdos para homens, então eu tenho que pensar nos gostos das mulheres, das necessidades das mulheres, nas dores das mulheres. Então eu tenho mulheres idosas que vão ter os problemas delas, eu vou ter as mulheres gestantes que vão ter esses problemas, eu vou ter adolescentes, eu vou ter meninas, eu vou ter... Então, eu tenho que criar conteúdo para várias dessas pessoas. Se eu quero falar só sobre idosas, então eu vou criar conteúdo só para idosas. Então, eu tenho que conhecer que talvez a internet não atinja tantas idosas, então eu posso abrir mais o leque. Então, a gente vai tentando estudar para saber que tipo de conteúdo criar e para quem criar, né? Eu também preciso ter um objetivo. Então, por que eu quero criar conteúdo na internet? Eu quero ser reconhecido pela minha relevância, pelo meu conhecimento. Eu quero mostrar autoridade. Então, eu vou sempre reforçar que eu sei algum tipo de conteúdo. Se eu quero vender algum produto, então, por exemplo, se eu comprei um fone de ouvido... eu vou mostrar como é que eu uso esse fone de ouvido, que ele é mais confortável, ele é mais fofinho, ele não vai causar ferida, que a entrada dele é USB, que ele aumenta o som. Então, eu tenho muita coisa para falar sobre uma coisa só de diversas formas. E assim eu sempre vou criando conteúdos para ir reforçando isso e vender esse produto, né? Eu vou criar valor. Né? Uma coisa é o preço, ele custa R$ 1,99. Outra coisa é valor. O valor que eu dou para aquilo faz a gente pagar mais caro numa marca. Então, por exemplo, Coca e Pepsi. A Coca é mais cara, mas o valor que ela entrega é muito maior do que a Pepsi, né? Há quem diga o contrário, mas aí é uma questão de gostos, né? E os conteúdos eu vou criando a partir das demandas, né? Das dores das pessoas, tentando responder problemas, quais são as dúvidas frequentes, né? Então, para tudo isso, a gente tem o design para nos ajudar. E o que é uma marca, né? Então, uma marca é um conjunto de expectativas, memórias, histórias e relacionamentos que juntos são responsáveis por fazer o consumidor escolher um produto ou um serviço em vez de outro. Então, eu posso comprar uma agenda que vai resolver, uma agenda dessas de R$10, que vai resolver todo o meu problema de anotar a data, o horário e o que eu quero. Sendo que se essa agenda tem um design bonito, ela conversa com quem eu sou, vamos supor que eu seja uma pessoa LGBTQIA+, e lá na agenda tem um arco-íris gigante, então eu vou querer ser representado por aquele produto, e eu quero pagar mais caro para ter um produto que me represente. Então a marca criou valor para aquele produto e ele pode cobrar facilmente R$200, ao contrário daqueles R$10. A satisfação de uso... a necessidade do uso talvez seja o mesmo, que eu vou marcar os horários, a data, mas a personalização criou um valor para aquilo ali. Então, todo esse contexto está dentro da marca, tá? Então, marcas são construídas a partir de um conjunto profundo de significados. Elas são a percepção intuitiva, o sentimento espontâneo que as pessoas têm em relação à sua empresa, ao seu produto ou ao seu serviço.
Por exemplo, quando você pensa em Havaianas, coloquei esse exemplo aqui. Qual é a percepção e o sentimento que você tem? Você lembra logo de praia, calor, conforto, né? Refrescância, porque não é um sapato que está fechando seu pé, é uma sandália, né? Diversão, descontração. Essa imagem inteira que a gente constrói, né, da marca Havaianas. E isso é muito mais complexo e intangível do que meramente a marca Havaianas. Então, quando eu olho para a marca Havaiana, eu vejo tudo isso e não só uma marca. Então, é isso que eu quero que vocês entendam. Que o logotipo, ele não é simplesmente um símbolo. Ele carrega todo um conceito que, às vezes, você não percebeu, mas ele já está dentro de você. Então, vamos falar aqui um pouco sobre o logotipo, né? Que a gente, quando quer criar uma marca, a gente, cria isso, um desenho, enfim. Mas não é assim. Quem é designer realmente vai pensar em todas as percepções de tudo que você espera da sua marca para criar a sua logo. Mas isso também não é uma coisa muito fixa. Você pode ir mudando ao longo do tempo, vendo que há essa necessidade de mudança. Então, a gente vê aqui a John Deere, acho que é assim que fala, né? Que é uma marca que aqui, ó, em 1878, ela tinha esse estilo, e aí ela deixou mais rebuscada no período seguinte, já criou toda uma parte criou todo um polígono aqui para delimitar a marca, porque na época talvez a necessidade fosse essa. Depois ele libertou desse polígono e deixou mais escuro, né? Mais minimalista. Depois passou a carregar uma frase, que foi a época dos slogans, então, para reforço de marca, né, de valor. Depois eles diminuíram ainda mais e voltou, essa aí a delimitação poligonal voltou, depois tornou-se mais arredondada, depois tornou-se ainda mais simples, e agora, no ano 2000, é o momento das cores, né, onde a gente consegue passar valor através das cores também, eles colocaram cores. A Starbucks também, você consegue ver também aqui uma evolução, né? E a evolução, eu acho que ela para em 2015, ou esse aqui. O resto é brincadeira, né? Porque ela era mais rebuscada, foi ficando mais simples, foi ficando ainda mais simples, foi tirando vários elementos, né? E aí o povo brinca que mais tarde vai ser só uma bolinha verde. Bom, então agora vamos falar um pouquinho sobre evolução de marca, né? A gente já tinha mostrado um pouco para vocês ali, e vou dar mais um outro exemplo sobre evolução de marca, que é o McDonald's ao longo dos anos. Eu coloquei marcas mais conhecidas porque aí fica mais fácil da gente conversar sobre isso. Então aqui, ó, tá em 1948, a gente tinha a marca do McDonald's, tá? Depois ele ganhou um mascote para deixar um pouco mais humanizada a marca, mas ainda era bastante rebuscada de informações. Quando você faz algumas aplicações em lugares muito pequenos, por exemplo, não dá para ler. Então aí na apresentação você já não consegue ler o que tem aí na plaquinha do moço aqui, né? E nem muito as feições do rosto dele. Então, tipo, não é útil. Se não está passando a informação, não é útil. Então, 1962 eles mudaram para esses arcos dourados, né, que a gente acha que é um M de McDonald's. Tem a ver também, mas eles são arcos dourados, porque era o símbolo da McDonald's, né, quando você chegava lá no local. E aí eles transformaram depois nessa marquinha aqui, né, deixando mais minimalista, sem nada em volta para delimitar. Depois trocaram essa cor para esta um pouco mais quente, no lugar de essa mais vibrante do vermelho, né? O amarelo ele também foi um pouco mais fechado. E aí em 2003 virou só M e agora a gente chama de MEQ, MEQUI, né? Então eles vão humanizando a marca, deixando um pouco mais minimalista para ser muito simples e memorável, né? Então o que é mais fácil lembrar? Este M ou esta marca aqui que está completamente rebuscada, né? E agora, esse mês, em 3 países, eles fizeram o lançamento da marca nova, da identidade nova de marca, né? Não é a marca que é nova, é a identidade visual nova dos produtos da McDonald's. Então, você vê que tem um toque de humor aqui para conversar com o público-alvo deles, né? Então, aqui, ó, tem o hambúrguer que tem mais queijo, então eles representaram aqui, ó, hambúrguer, queijo, pão. O Mac and Fish tá aqui com
o mar, né? Sendo representado o mar, então você entende que é o peixe. Aqui é o Eggs Mac, eu acho que tem escrito aqui. E aí tem uma representação de um ovo, né? O Big Mac, que é o famoso 2 hambúrgueres, alface e nananã. Então tem aqui, ó, os 2 hambúrgueres, o alface, o queijo, né? O pão. A batata já vem desenhadinha aqui. Aqui tem o cheeseburger, que tem o queijo aqui representado. Então a gente vê que a marca é viva, ela pode ser viva, desde que você respeite algumas hierarquias, né, algumas coisas muito fortes da marca e vá mudando, né, ao longo do tempo. Para que serve, então, eu falei aí de identidade visual, e para que serve a identidade visual? Então, pela nossa conversa, vocês já devem perceber como é importante ter uma identidade visual na sua marca nas redes sociais, né? Para fazer com que as pessoas lembrem. Então, aquela cor, ela vai ser a sua cor. As pessoas vão lembrar de você por esta cor. Então, se você faz tudo em amarelo, ela sempre vai lembrar de amarelo. Se você faz coisas muito coloridas, então as pessoas vão lembrar de você por causa das cores que você usa, muito coloridas, vibrantes e etc. Então, a identidade visual, elas são representações, né, visuais da sua marca que ajudam a criar uma identidade na mente do consumidor, né, que vai gerar o que é o DNA dessa empresa, né, o que ela passa para mim. E quanto mais alinhada ela for, mais provável e rápida será a associação na mente de quem busca opções de marcas, né? Então, na hora da pessoa dizer, eu quero comprar um hambúrguer, a primeira marca que vem na cabeça é a McDonald's, a não ser que seja uma pessoa saudável. Aí vai vir primeiro a primeira marca saudável de hambúrguer que você conhece, né? Então, é por algum motivo, é por alguma coisa, né? Então, os componentes de uma identidade visual podem ser muitos, inclusive a logo, um estilo de foto, a fonte, né, que a gente está usando. Que tipo de fonte é essa? Ela é mais rebuscada, ela é serifada, ela não é serifada, ela tem sombra, ela não tem aqui. A gente está vendo uma marca que tem uma tridimensionalidade. Se ela fosse só chapada, ela ia ter uma percepção. Como ela é tridimensional, usa cores mais suaves, mais pastéis aqui, então ela vai causar um outro impacto. Ela tem uma ideia de ser uma marca divertida, jovem, talvez feminina, muito mais feminina do que para o masculino, apesar de a gente hoje não ter essa delimitação. Como a gente está falando de massa, né, o entendimento comum, ele meio que predomina e ajuda na composição. Tá? Não que rosa seja para mulher e azul para homem. Veja o meu projeto que fala, eu tenho 80% do meu público feminino, mas a minha cor predominantemente é azul, tá? Porque mulheres tendem a procurar mais informações sobre cuidado com os filhos, que eu tento mudar essa realidade, né? Trazer a responsabilidade para os pais também, para os homens, mas é uma bandeira que eu estou carregando e um custo que eu vou ter que pagar por isso, né? Mas o senso comum normalmente é um caminho fácil de você criar uma identidade visual. Então é isso, o estilo de foto, né, que a gente vai trabalhar, se é uma coisa mais divertida, se é uma coisa mais séria, se é uma coisa mais rebuscada. Então a sua marca não é o que você diz que ela é o que as pessoas dizem que ela é. Então você pode ter uma ideia de passar uma imagem para as pessoas e com o tempo você perceber que essa imagem não está sendo passada. Aí você vai lá e muda, né? Até que a mensagem chegue da forma como você quer que chegue para a pessoa, tá? Através de repetição, de conhecimento da audiência e tudo isso. Então, aquelas caixinhas de pergunta, elas servem para isso, para você saber que problema você está resolvendo dessa pessoa, quais são os possíveis problemas que você poderá resolver, se a coisa está funcionando, se as pessoas estão entendendo a sua marca como que você quer que elas entendam. Não sei se está claro, mas qualquer coisa a gente conversa no chat depois. Então, as cores, né? Então, como é que eu vou trabalhar a cor? Como é que eu sei isso? Tipo, que cor eu vou escolher para o meu projeto? É a cor que eu mais gosto ou a cor que a mensagem quer passar? Né? Então, eu falei para vocês, tem cores mais quentes, tem cores mais frias, tem cores que afastam, tem cores que... Por exemplo, nos filtros do Instagram, tem um que é bem triste, assim. Ele puxa pro azul, porque a tristeza ela é azul. Lembra aquele filme Divertidamente? Cada sentimento ali tem uma cor, isso também conversa com isso. A tristeza, ela é azul, a alegria, ela é amarelo.
A raiva, ela é vermelha. Então, a gente tem todas essas emoções aí brincando com as cores, e a gente pode escolher a cor do nosso projeto baseado no que a gente quer. E aí tem paletas de cores, né, que a gente pode ver isso na internet muito facilmente. E tem também a psicologia das cores, né? Então, as cores, elas trazem emoção. Então, no caso do Mini Cuidados, eu escolhi o azul. Por quê? O azul, ele traz segurança. Eu estou falando sobre primeiros socorros, eu estou falando sobre prevenção de acidentes. Então, eu quero que as pessoas tenham segurança. Eu também quero que as pessoas entendam que a minha informação, ela é muito atualizada, ela é muito segura, né? Então, eu usando o azul, eu passo essa imagem, né, de segurança para elas, de força, tipo, confia em mim, eu sei o que eu estou falando, né? O otimismo está aí com a clareza, o calor, né, amigável, o laranja, alegria e confiança. O vermelho traz uma excitação. Então, sempre que eu quero destacar alguma coisa, eu coloco um vermelho lá, que é para poder destacar essa informação, né? A gente tem aí a sabedoria, a criatividade sendo representada pela cor roxa. O verde, ó, como eu falei para vocês, saúde, a pessoa sempre lembra do verde para saúde. O equilíbrio tá ali o branco, tá ali o cinza, que traz essa neutralidade. Então, a gente tem aí toda uma escala de cor, o que a gente vai trabalhar, né? Tem as nuances entre eles, né? Então, como vocês viram nesse slide aqui, então, não só tem um tipo de roxo, eu tenho vários tipos de roxo. Dependendo da mensagem que eu quero passar, eu posso usar um mais forte, um mais claro, tá? Eu tenho vários tipos de verde, de azuis. Eu posso brincar com todos eles se eu fico reforçando sempre, tá? Então, a gente tem essas brincadeiras. Aqui eu trouxe alguns exemplos de identidade visuais para vocês. Tem aqui, ó, em cima as paletas de cores utilizadas. Então, aqui a gente trabalha uma coisa, como eu falei para vocês, ó, mais feminina. A gente imagina aqui, ó, que tem acessórios femininos, como brincos, como bolsas, né? Então, ela tá brincando com marrom, com laranja, com amarelo, com muito tom de rosa, um pouco de verde ali para dar uma quebrada. Aqui a gente tá brincando, falando de doces, né? Então, a gente tem aqui uma cor mais clara, uma cor para dar mais contraste, mas ainda assim trazendo essa feminilidade, né, para a marca. Então, a gente vê que a host, que é a pessoa que criou a marca, talvez seja uma mulher, né? E aí ele tem as letras minúsculas para trazer esse acolhimento. Então é isso que eu quero que vocês entendam, tá? Aqui é a mesma coisa, eu tô trabalhando com comidas frescas, então nada melhor do que usar o verde, mas eu não preciso usar um verde bandeira, eu posso usar um verde mais amigável, né? Que dê uma brincadeirinha aqui. Então é um verde e amarelo, mas que não lembra a bandeira do Brasil, por exemplo, né? Ela tem uma outra lembrança e você pode estar trabalhando os contrastes também dessa forma. Eu trouxe também algumas redes sociais aqui que eu curto muito a identidade, né? Essa aqui, por exemplo, esse aqui é o cara da identidade visual para mim hoje, assim, em redes sociais. Então, ele brinca um pouco com o universo de marca, é um excelente exemplo. Eu posso colocar o nome dele aí para vocês depois, que eu acho que não dá para ver aí. Mas eu quis mostrar para vocês o feed, né? A gente entrou numa modinha aí de feed harmônico, onde essas 3 linhas no Instagram... esses 3 posts em forma de linha, eles representavam uma continuidade, sendo que você vai percebendo que o post vai perdendo sentido isoladamente. Ele faz sentido se você olha o feed, mas quem fica olhando o feed da pessoa, né? Você olha uma vez ou outra para entender o contexto geral, mas você não vai ficar olhando sempre. Então, não fazia muito sentido. Então, você ter uma harmonia, tipo, ele escolheu uma paleta de cor. A gente vê aqui cores quentes, né? A gente vê marrom, a gente vê bege, a gente vê pêssego, a gente vê um rosa misturado com um pouquinho de marrom, tá? Nesse outro exemplo aqui, já é uma menina, é uma mulher, na real. Ela trabalha com as cores verdes, esse verdezinho aqui mais fofo, mais candy. Trabalha com um pouco de laranja, trabalha com um pouco de rosa, né? Então ela tem essas paletas, ela reforça a paleta dela até nas bolinhas de destaque do Instagram, que é um ótimo recurso para reforçar essas cores e ficar sempre usando essa cor em tudo que você puder. Aqui é um perfil, esses 2 são designers, tá? Esse aqui não é, esse aqui é um pediatra, inclusive é o pediatra do meu filho. E aí, ele também cria conteúdo na internet. O perfil dele era assim, puxado por branco, puxado pro
pro preto também, né? Tinha muito meme e agora ele está trabalhando uma questão mais de acolhimento materno, então ele mudou o layout, ele trouxe cores mais escuras. Por quê? Porque quando as mães estão vendo o celular à noite, de madrugada, enquanto o bebê está dormindo, está botando o bebê para dormir, a luz não atrapalha muito, ao contrário desse branco que ficava muito claro. Então ele deu uma escurecida, trouxe uns elementos repetitivos, o mesmo modo de botar a assinatura, as cores elas são muito próximas, então isso traz um reforço de identidade, ok? Aí eu trouxe também para vocês uma coisa que é muito importante. Às vezes, para a pessoa que está começando, não tem dinheiro para fazer isso, é mais complicado, mas quando você paga alguém para criar a sua marca, ele te entrega um manual de marca, que basicamente é como você vai usar essa sua marca em qualquer coisa que você faça. E se você usar de forma que não está nesse manual, você está descaracterizando esta marca. Então eu trouxe para vocês, e está como material complementar também, o manual de marca do SAMU. Tá? Como é que eu vou usar logo? Como é que eu não vou usar logo? Quais são as cores reais que eu posso usar do SAMU? Se eu colocar o SAMU amarelo, vocês vão entender como SAMU? Talvez não. Ele tem uma cor vermelha muito predominante. Por quê? É da urgência. É a cor vibrante da urgência, né? Do perigo, né? Então, eles trabalham o vermelho, o laranja e alguns tons de cinza. Tá? Porque a gente também precisa da marca colorida, da marca preta e da marca branca, porque dependendo do local que a gente vai aplicar, a gente vai ter essa diferença de contraste, certo? Então aqui tem exatamente o tamanho para não haver distorções. E como vai ser aplicado em ambulâncias, por exemplo. Né? É bem grande o manual, mas é bem legal a comparar. Então aqui ele mostra as formas corretas de se utilizar a marca. Então vamos supor que eu quero usar no meu celular, né? Alguma coisa que é vertical. Então eu vou usar esta representação. Sendo que se eu for usar no YouTube, por exemplo, esse formato reto vai sobrar muito para o lado. Então eu uso essa forma mais horizontal. Né? Então, eita, eu tô tapando o microfone. Da forma mais horizontal. Então, eu vou usar esta forma e tá correto. O que não posso fazer? Eu não posso alterar a proporção, né, entre o tamanho da informação aqui, SAMU 92 está muito maior do que a marca, não posso. Não posso mudar a cor, tá? Aqui também foi alterada a tipografia, então a fonte 192, tá vendo que ela tem uma serifa? Ela tem uma pontinha aqui que no correto não tem, tá vendo? Então foi alterado, não pode alterar. Ela foi deformada, tá vendo que ela tá esticada para cima, assim, achatada da lateral? Então também não pode. E aqui foi alterado o espaçamento entre os elementos. Então tá vendo que tem um respiro entre a palavra SAMU e o número 92. E aqui não tem. Tá? Então tá errado, então você não pode representar dessa forma. E quando você reforça isto aqui, todo mundo vai reconhecer a sua marca. Se você faz isso aqui, é um SAMU aleatório, que não é o SAMU que a gente tem direito, que a gente tem acesso. Deu para entender, né? E aí, o que é brand, né? Eu joguei essa palavra no começo da apresentação e vocês ainda estão viajando aí sem saber o que é brand na real, né? Brand é a palavra, até o D aqui, ó, significa marca. E o brand é o modo como as pessoas veem a gestão de valor da sua marca, tá? Então, é aquilo também de que é o que as pessoas veem da sua marca, falam, comentam sobre ela quando você não está lá para explicar o que é a sua marca, certo? Também está relacionado à diferenciação, ao posicionamento, à identidade, à imagem e à reputação de uma marca. Então, a gente já viu aí algumas marcas caírem, né? Principalmente, por exemplo, agora estamos falando do quê? Estamos falando do Big Brother, muita gente falando do Big Brother. Então, a marca Carol Conká, por exemplo, ela já foi uma representação de luta, de empoderamento das pessoas negras, talvez, não lembro agora, mas talvez também de pessoas LGBTQIA+, porque eu acho que, se não me engano, ela é bissexual. Então, por que eu sei desses detalhes? Porque ela reforçou isso ao longo das suas letras, das suas músicas, das suas reportagens, das suas entrevistas. É sempre um reforço e você não pode ter vergonha de ser repetitivo para mostrar a sua marca, né? Então,
Aqui, por exemplo, a Coca-Cola tá a todo momento falando pra gente, beba Coca-Cola, é felicidade, beba Coca-Cola, é felicidade. Eu fico feliz quando eu tomo Coca-Cola. Então você termina acreditando em tudo isso, né? O ursinho da Coca-Cola, aquela coisa de Natal mágico, a Coca-Cola coloca isso na nossa mente, né? A Barecola, que lembrança vocês têm da Barecola? Porque a Barecola vende até hoje. Mas a gente não tem lembrança da Barecola, porque não tem um reforço tão forte feito a Coca-Cola. Isso é o mesmo produto. Sendo que um eu pago R$9 numa garrafa de 1 litro e o outro eu vou pagar R$2,50. Porque não tem valor de marca, né? Não tem valor de marca. E tem toda uma reputação em cima da Coca-Cola que a Barecola não conseguiu atingir, né? Seja por falta de dinheiro, seja por falta de envolvimento com as pessoas. Nem sempre não ter dinheiro significa que você não vai ter essa reputação, né? Você pode construir isso dentro do seu nicho, que é o que a gente estava falando ali de redes sociais. Então, quando a gente vai pensar aqui na marca, a gente pensa, por que eu admiro essa marca? Né? No caso da Coca-Cola, por quê? O que está por trás disso? Se você pudesse descrever uma única palavra, qual que seria? E a Coca-Cola joga na nossa cabeça toda hora, felicidade, né? Quais são os principais traços dessa marca? Então, ela tem uma cor forte, uma cor nobre, vermelho, nesse caso, né? O vermelho foi associado à nobreza por muito tempo. Ela tem essa marca, é muito antiga, então tem uma reputação de coisa muito antiga. Ela não tem intenção de mudar essa marca, porque já tem toda uma reputação em cima disso, tá? Quais são os principais traços? Qual o seu nível de relação com essa marca e por que isso acontece? Isso acontece porque ela reforça toda hora. Quem não é visto não é lembrado. Basicamente por isso. Então, branding é todo esse contexto em volta da sua marca, tá? Que é uma construção de longo prazo. Mas como criar uma marca que seja lembrada, né? Então, criar uma marca vai muito além de ter um nome bom, uma embalagem bacana, um slogan legal, né? É preciso ter uma identidade, uma cultura de marca, né? Elementos de diferenciação e também de posicionamento. Então, se eu me posiciono em relação a muita... Você não é obrigado a se posicionar sobre tudo, mas sobre aquilo que o seu nicho trabalha, é importante que você se posicione, que a pessoa saiba que lado você está, né? Que fundamentos que você prega, quais são suas crenças, quais são seus valores, e isso passa para a sua marca. Tá? Então, o importante é ter uma identidade, criar uma comunidade engajada que defenda, que sejam embaixadores da sua marca, que quando houver alguma treta, alguém vai chegar lá e vai dizer, mas fulano não era assim, fulano sempre fez isso, fulano fez aquilo, ele fez aquele projeto, porque as pessoas lembram do que a gente faz, tá? O storytelling, né? O Luiz deu uma aula para vocês sobre a importância de contar uma história e a humanização, né? Então, aparecer não é obrigatório nas redes sociais, mas existem formas de humanizar. A gente humaniza através das cores, por elementos. Então, no Mini Cuidados, por exemplo, eu utilizo as princesas da Disney, por exemplo, para trazer uma humanização, uma nostalgia, brincar com os sentimentos, né, de nostalgia para trazer a pessoa para o acolhimento. Então, tudo isso a gente pode estar fazendo em torno da nossa marca. O que compõe, né, o universo da marca? Então, cada vez mais estamos imersos no mundo com informações excessivas, somos impactados por tantos estímulos e a maioria deles não são registrados conscientemente no nosso cérebro. Então, a gente passa horas e horas passando o dedo nas redes sociais, mas às vezes alguma coisa pega a gente e a gente tem que entender por que essa coisa nos pegou, né? Se ela conversou comigo, se ela me representou, se ela me trouxe acolhimento na hora que eu estava precisando. Então, tudo isso vai sendo registrado pelo nosso cérebro, mesmo que a gente não pare para pensar. Uma hora, quando você precisa daquilo, a informação chega em forma de quero comprar dessa marca, quero escolher essa pessoa para o meu trabalho, vou contratá-la. Né? Então, os estudos comprovam que temos a capacidade de absorver informações que estão abaixo do nosso nível de consciência. Então, a gente vai ali, consumindo as coisas sem perceber. E definida como mensagens visuais, auditivas ou sensoriais que estão um pouco abaixo do nosso nível de percepção consciente e que só podem ser detectadas pela mente inconsciente. As mensagens subliminares são um exemplo desse estímulo. Então, a Coca-Cola, por exemplo, ela sempre tem aquela coisa de se reunir em família,
né? Ela coloca isso, vamos abrir uma Coca-Cola para comemorar que estamos juntos. Você consome o produto muito mais rápido em família e você compra mais. Então, essas mensagens subliminares vão colocando na nossa mente e a gente vai tendo ações sem nem perceber por que a gente está tomando tal decisão, principalmente de compra. Esse é um livro muito legal também para entender isso, que é a lógica do consumo. São verdades e mentiras sobre por que compramos. Por que a gente virou o louco das compras digitais na internet durante o período de pandemia? Porque aumentou muito o faturamento dos e-commerces. Porque as marcas estão entendendo isso, estão trazendo acolhimento, estão criando valor e você termina respondendo em forma de compra. Compra impulsiva muitas vezes. E aí eu trouxe alguma coisa de universo de marca também, né? Que é tudo aquilo que está dentro do mundo da sua marca. Então, por exemplo, aquele menino que eu coloquei aqui a imagem, né? O Rafael aqui, ó. Ele está trabalhando aqui... é porque não dá pra ver, mas ele está trabalhando aqui o universo da magia. Então ele fala de design, mas usando o universo da magia do Harry Potter, inspirado no Harry Potter, para poder contar a história dele, tá? Então o universo de marca é tudo aquilo que eu vou criar em volta. Eu tenho a marca Mini Cuidados, então a minha marca tem um ursinho lá para lembrar dessa coisa mais fofa. Ele tem um curativo na orelha para lembrar do que eu trabalho, né? Que é com prevenção de acidentes, primeiros socorros. Então, o meu universo de marca, quando eu quero falar de alguma coisa que fuja às minhas fotos de acidentes, de forma mais humanizada, qualquer coisa que queira fugir para dar esse respiro, eu brinco com ursinhos. Então, ursinhos, curativos. Então, esses são elementos que fazem parte do universo da minha marca, tá? Então, aqui a gente tem a paleta de cores bem definidas dessa marca, dessa Moods, né? A gente entende que eu não conheço, peguei num banco de imagens, mas pode ser uma marca de sorvete, né? Então ele tem formatos arredondados mais amigáveis, porque ele quer pegar um público mais jovem, um público mais antenado ali, que vai pagar por uma embalagem mais cara, tá? E esse universo de marca, ele se estende para outros elementos, como por exemplo um cartão de visita, tá? Então tá ali as cores sendo representadas, as formas e a diversão da marca, certo? Uma pessoa que a gente conhece, tentei colocar aqui do Big Brother passado, né, que é a Manu Gavassi. Então, a Manu Gavassi acabou de lançar uma marca para o grupo O Boticário. E a identidade dela, o universo da Manu Gavassi tem que ser representado nessa marca, porque senão não é ela, não foi criado para ela, né? Então, ela trouxe tudo o que ela representa para essa marca. Então aqui a gente tem as cores vibrantes que ela gosta de usar, ela é uma pessoa que usa muitas cores vibrantes, o estilo de anos 90 mesclado com uma coisa de modernidade, né? Então a gente vê aqui o laço na cabeça, o corte do cabelo, né? O jeito como ela usa o delineado, que foi um delineado bastante antigo e que depois voltou à moda, né? As cores que ela usa, o penteado, tudo, né? Então, ela tem contrastes bem definidos, uma comunicação moderna, um estilo antigo dos anos 90 e essas cores vibrantes, tá? Aqui tem uma outra marca também aleatória, que é a Vem do Bem. Então, ela trabalha com elementos naturais, né? Eu entendo que sejam alimentos naturais. Tem uma marca, tem esse limão sendo muito bem representado, essa romã, então ele brinca com essas cores mais fortes, mas você vê que tem uma comunicação entre elas, né? Tem uma coisa de aquarela, de tons de pintura de pincel mesmo, né? Aqui a gente tem uma eco bag, porque deve ser algo que lembra sustentabilidade, então a gente tem o verde também predominante nesses ambientes, né? Então aqui tem folha, aqui tem folha, aqui tem folha, aqui também tem folha, mesmo mostrando uma eco bag. Então é o reforço subliminar das marcas. Então eu espero que vocês tenham entendido um pouco, né? Basicamente, vou trazer aqui um resumão, onde a gente tem o logo, o logotipo, né? Que está no centro aqui. Então, o que envolve a parte externa desse logo, né? Então, temos as cores que são representadas nele, o uso do espaço, a gente viu ali no SAMU que temos ali aquele espaçamento, pode haver delimitação ou não, né? Deixar isso aberto. A tipografia, que é o tipo de escrita que a gente vai
utilizar para falar, para usar a marca, né? As coisas que a gente vai escrever e desenhar, as imagens que eu vou estar utilizando. Então aqui, ó, eu tenho folhas. Então eu escolhi trabalhar com folhas. Sempre que eu vou falar da marca Vendo Bem. Eu escolhi tirar fotos mais modernas com fundos coloridos quando eu vou falar de Manu Gavassi, né? Então a gente tem tudo isso que envolve a parte externa do uso da logo. E para isso o manual vai ajudar, tá? O manual da marca. A parte interna do branding, né? Que a gente tá aqui falando sobre o branding. Então, tudo que vai envolver essa marca. Então, a qualidade de produto e serviço, né? Então, a Amazon, ela é muito conhecida por entregar bem e entregar rápido. Então, o produto vem muito protegido e chega muito rápido na sua casa. A filosofia de atendimento do cliente, né? A Nubank, ela tem isso aqui como um pilar muito forte, então você manda uma mensagem, rapidamente chega. O processo de negócios, as marcas que são associadas para fazer colaborações, né? Então o Big Brother, por exemplo, tem ali a Coca-Cola, tem o Above, que são marcas que já são parceiras, que conversam com a modernidade do programa, tá? As marcas de cerveja também. A personalidade que essa marca vai ter, ela é mais divertida, ela é mais sisuda, ela é mais séria, ela é mais de negócios. Então, que tipo de personalidade que você vai passar? Né? A abordagem de marketing, como é que eu vou falar com as pessoas? Que tom de voz eu vou usar? Se eu sou uma marca de Pernambuco, então faz muito sentido eu falar oxe, oxente, né? Falar eita menino, essas coisas, essas expressões que a gente vai brincar e que as pessoas vão se identificar, né? Então, o business e o network, em que lugares a minha marca vai frequentar e vai ser lembrada junto com outros, né? Os canais de comunicação, então eu posso... Passa uma moto. Eu posso falar especificamente no Instagram, então eu tenho um jeito de criar artes para lá. Eu posso trabalhar só no YouTube, eu posso trabalhar os dois e aí a gente vai ter que fazer uma ligação entre um e outro. Eu posso ter o LinkedIn, que é uma rede social de negócios, então eu tenho que saber como é que eu vou me comportar em cada uma dessas, né? O tom de voz, como eu falei para vocês, se é mais divertido, se é mais alegre, que palavras que eu vou usar, que hashtags eu vou usar emojis para humanizar essa marca ou não, porque um obrigado, ele tem um sentido, um obrigado com um emoji do lado, ele tem outro sentido, né? Ele deixa uma coisa mais leve. Então, quais são os valores da minha empresa? Então é isso, gente. Falamos aqui sobre branding, sobre o universo de marca, sobre a marca em si. Espero que tenham sido coisas novas para vocês, né? E a gente fica com essa última pergunta, que é: mas como que, pensando em tudo isso, eu vou criar alguma coisa agora, né? Porque antes eu achei que era só publicar na internet e aí as pessoas iam gostar e eu ia crescer e eu ia vender. Mas não, a gente vê que não é assim. E eu nem falei aqui sobre métricas. Tipo de post para salvamento, tipo de post para compartilhamento, para curtida. Eu não falei sobre isso. A gente está falando de uma coisa que vai ser construída a longo prazo, tanto a gente entender-se como marca e publicar isso nas redes sociais, como as pessoas entenderem da gente qual é o nosso papel ali, tá? Então a gente vem aqui na pirâmide. Então a base da pirâmide é primeiro saber quem sou eu e o que eu quero, né? Então, tipo, quem sou eu? O que eu gosto? O que essa marca gosta? O que eu não vou tolerar? Então, lá no Mini Cuidados, eu sou enfermeira emergencista. Então, eu tenho propriedade, eu estou mostrando para as pessoas que eu tenho propriedade do que eu estou falando. Eu gosto de falar sobre esses assuntos e para falar para o público que é pai, mãe, avó, avô, tá? O que eu não tolero? Então, eu não tolero, por exemplo, falar sobre esses assuntos mostrando fotos de crianças sofrendo, foto de sangue. Então, eu acho que é um apelo que eu não preciso levar, porque eu quero levar leveza, tá? Qual o meu propósito enquanto marca? Então, lá no Mini Cuidados, eu quero diminuir os acidentes domésticos, mostrando aos pais que os acidentes são coisas que são preveníveis, né? Então, se você consegue identificar o problema, você consegue identificar que a sua mesa de vidro talvez tenha uma quina que vai bater na cabeça da criança, que você tem uma tomada baixa, que você pode botar um protetor de tomada. E você vai evitar um choque que seu carregador, se você não tirar ali, se você não deixar ele ligado e com a ponta para fora, a criança pode não botar na boca, se você não deixar esse carregador ali, se ela botar na boca, ela leva um choque. Então, meu propósito de marca é fazer com que as famílias diminuam os acidentes,
né? E que saibam o que fazer quando o acidente ocorre, tá? Que mudanças eu quero causar no mundo? Então, eu estou levando também mensagens de positividade, de acolhimento, através do meu pilar de saúde mental parental, certo? Como é que eu quero que as pessoas me vejam? O que eu quero que elas sintam? Então, é a aparência e o sentido aqui, ó. O que eu quero que elas façam? Eu quero que elas compartilhem o meu post para poder levar para outras pessoas verem que elas têm contato com criança e que elas podem ser a diferença entre a vida e a morte de uma criança, tá? Como é que eu represento tudo isso? Eu represento tudo isso falando sobre tudo isso que eu falei para vocês. Com as cores da minha marca, com o meu propósito, com as minhas crenças sendo reforçadas, com a minha repetição e a minha constância de criação de conteúdo, na forma útil como eu dou informação para as pessoas, né? Então, tudo isso gera lá na frente uma recompensa de pessoas visualizando que eu sou uma profissional boa, competente, o jeito como eu me comunico, isso pode ser interessante para alguns espaços, né? Então, a gente vai criando e vai mostrando o nosso trabalho. Um ótimo livro para a gente ter também de cabeceira é esse aqui, Roube como Artista, é do mesmo autor do Mostre o Seu Trabalho, né? E ele é muito bonzinho, assim, ele tem umas coisas bem grandes, assim, muito rápido de ler, muito fácil, e ele fala sobre criatividade. Como você ter ideia sem plagiar, né? Então ele fala, roube como um artista. A gente vai ter inspirações de outras pessoas, juntar tudo isso com o nosso propósito, com quem sou eu, com a mudança que eu quero causar no mundo e vou criar o meu projeto autêntico. Então, basicamente, esse aqui também vende na Amazon, tem e-book que é mais barato. E é isso. Espero que vocês tenham gostado bastante dessa aula, porque eu amo falar sobre isso. E muito obrigada por me acompanharem aqui durante esse tempo todinho que eu falei um monte. E eu espero que vocês tenham compreendido e que usem isso de alguma forma ao longo da sua carreira. Não precisa ser apenas em redes sociais. O jeito como eu crio uma apresentação também gera isso. Então eu mostrei para vocês aqui formas divertidas e coloridas e passei quem eu sou. E isso vai terminar ficando na mente de vocês. Então um beijo e até mais.